Olá para você que estão nos assistindo a mais esse Momento Inclusão com o professor Duda. Olha, mês de férias, mês de janeiro, muito quente, muita gente na praia acompanhando o professor Duda. E vocês já sabem, para assistir o professor Duda, basta acessar momentoinclusão.com.br ou no site do Instituto Humanos, institutohumanos.org.br. Hoje nós estamos aqui com um convidado especial que veio nos visitar aqui no estúdio, aqui na casa, aqui no cantinho do professor Duda. Se trata do Luiz Pereira. Luiz Pereira, ele é sócio-gestor, é proprietário de uma empresa de business intelligence que é a Intermind, que faz controle financeiro, controle bancário, contas a pagar, contas a receber, mas principalmente uma coisa que interessa muito ao Instituto Humanos em particular, que é todo o processo de prestação de contas junto aos tribunais de conta, municipal, estadual, federal, e também os processos de doação. Você que doa, não só você que recebe doação, mas você também que doa, você que se beneficia das isenções das diversas leis, Lei Paulo Gustavo, Lei Rouanet, lei com relação aos esportes, tem várias leis no Brasil que permitem com que sua empresa tenha acesso a isenções de IPTU, isenções a imposto de renda, pessoa jurídica. Hoje o Luiz vai dar uma aula aqui conosco. Tudo bom, Luiz? Bem-vindo aí ao nosso programa Momento Inclusão. Olá, bom dia a todos, muito obrigado pelo convite, por estar aqui com a sua... Bom dia, boa tarde e boa noite. Bom dia, boa tarde e boa noite, a gente não sabe quando vão nos assistir, é um prazer estar aqui, agradeço o convite para estar com você, com a sua audiência qualificada. A ideia, como você já comentou, a nossa organização Intermind existe desde 2006, focando inicialmente em todo o sistema de gestão de processos das organizações como um todo, segundo setor inclusive, e naquele momento principalmente, e isso envolve essencialmente gestão de desempenho. Para você, se você não medir as coisas, né, você não consegue gerenciá-las, né? Essa frase não é minha, é de um famoso professor de administração de empresa. Então, tudo passa pela medição de resultados. Não importa se você está no segundo setor, se você está no terceiro setor, e os processos das empresas. As empresas ou as organizações, elas se baseiam, elas assentam em cima de processos, de pessoas e de tecnologias. Então, este serviço é muito facilitado porque a gente nos permite atuar nestes três pilares. A gente resolve as questões de processos que precisam ser endereçadas, a gente aporta a tecnologia e a gente corrige algumas coisas que podem ser corrigidas. No âmbito de dados, hoje muito se fala em Big Data, tudo começou lá atrás no bom e velho Business Intelligence, até um pouco antes, tinham outros nomes, mas o que importa aqui é que a gente consegue reunir as informações todas que estão disponíveis, é um patrimônio de dados que todas as organizações têm, e convertê-los em insights, em informações acionáveis que você pode tomar a sua decisão de uma forma mais assertiva e obter melhores resultados. Não importa se para o âmbito do segundo setor ou do terceiro setor. Deixa eu perguntar uma coisinha aqui para você, Luiz. As empresas, nós no caso, terceiro setor, no Instituto Humanos, muitas empresas às vezes têm receio de fazer doações. Eu já encontrei isso devido a ter cadastros desatualizados, todo o seu cadastro contábil, financeiro desatualizado. Quais as soluções, as ferramentas que vocês têm hoje? Eu queria que você explicasse um pouquinho o processo, como é que a empresa faz, porque muitas empresas hoje, elas trabalham ainda com algumas questões desatualizadas, até eu diria. Como é que funciona no seu caso? Exatamente. E de novo eu agradeço até a oportunidade, porque a Intermind está lançando ao mercado do terceiro setor uma solução criada pensando no terceiro setor desde o zero, ela não é adaptada, né, como outras por aí. A maioria que tem aí é adaptada, né? Então a gente criou do zero pensando no terceiro setor, né? As associações, de modo geral, elas são formadas a partir de ideais, né? Então, a pessoa com deficiência de mobilidade ou de visão, seja qual for o tema, ali se reúnem as pessoas que vão vão conduzir aquele ideal à frente, como o próprio Humanos, né? E aí a ideia, aí começa a ter uma série de obrigações. Então você faz a sua ata,
Você registra tudo, tudo é registrado, tudo está previsto, né, em legislação específica, e aí começam as obrigações. Então tem os registros, tem as atas, a Constituição, né? E aí no dia a dia das organizações, das associações, existe a necessidade de você fazer, que também prevista em lei, fazer os recolhimentos de impostos, né? Daquilo que se contrata. Você normalmente ou recebe verbas públicas ou verbas privadas. De qualquer das duas formas, você precisa fazer a prestação de contas. Você tem uma série de obrigatoriedades, marcos legais, para que você possa estar conforme dentro do que prevê a lei. E aí é que entra justamente a beleza da solução que a gente criou, porque ela endereça justamente tudo isso. Então você consegue fazer a prestação de contas, você tem vários níveis, né? Então você tem a escrituração fiscal, a escrituração contábil, tudo isso são lançamentos que você tem que fazer, você tem que ter os seus livros fiscais conformes, direitinho, e uma solução que ajude nesse sentido, porque as empresas acabam fazendo de uma forma muito empírica, às vezes, e foge ao padrão dos órgãos fiscalizadores, das 3 instâncias de governo. Então, é aí que é novamente a beleza desta solução, porque você vai conseguir fazer justamente a prestação de contas para cada uma das associações. Você terá sim o seu controle financeiro, você terá sim o seu controle bancário das contas em que você operar, normalmente é 1 ou 2, mas enfim, você vai ter os seus contas a pagar, você vai ter contas a receber, você vai ter, fundamental, relatório de prestação de contas para os órgãos públicos. Tem que ter. E o controle de doadores, que também é uma coisa importante. Quer dizer, você pode, como uma organização não governamental, estar lastreado, quer seja por alguma fonte, como você mencionou anteriormente, de governo, estadual, federal ou municipal, e também você pode ter doadores privados. Então, primeiro, você tem que ter o controle desses doadores. E depois, você tem que ter a prestação de contas para estes doadores, que vão querer saber em algum momento, bom, o que está sendo feito disso, qual é o fruto, já que a associação ela veio de um ideal, qual é a frutificação do capital que foi aportado. E a mesma coisa, e principalmente, os órgãos de governo, e existem penalidades, desde a não penalidades essas pecuniárias. Então existem multas, pode haver bloqueios aí de bens, de uma série de coisas, inclusive, isso é muito sério, é uma responsabilidade muito grande. E o fundamental, que seria o pior caso... a detenção, a prisão mesmo. E além disso, você... Cilindró, cadeia, pessoal. É isso aí, entendeu? Então, deixa eu só falar uma coisinha aqui. Eu sou presidente de uma entidade, não o professor Duda, mas o Rodolfo, que interpreta o professor Duda, e a gente sabe do temor, não só do contador, que faz todo o seu processo de contabilidade, como também do presidente, que são aqueles sempre que estão de plantão, né, para serem algemados e levados em qualquer momento aí que essa prestação de contas. Quando o Luiz muito bem disse o comprometimento total que existe com relação a toda essa estratificação, essa legislação na prestação dos tribunais de contas municipal, estadual e federal, isso é muito sério. Não só a empresa que está doando, que tem que ter segurança, porque ela também acaba sendo envolvida no processo, né? Num processo litigioso, isso é seríssimo, né? Nós já percebemos vários momentos do Brasil aí, onde entidades do terceiro setor foram e são utilizadas por caminhos escusos, e o Luiz está exatamente aqui para evitar isso e para transformar isso dentro da transparência, que o uso do dinheiro público e até mesmo o uso do dinheiro fornecido pela iniciativa privada, mas ela está obtendo isenção de impostos, então ela está destinando para uma utilização dentro de uma entidade com aspas social, com cunho social, só que essa entidade tem que estar em conformidade também, senão na realidade é desvio de dinheiro, né, Luiz? Exatamente. Existe, além desse aspecto importante, no mercado como um todo, nos últimos anos, há uma sigla bem importante chamada ESG. Sim, perfeitamente. O G é o quê? O G chama-se governança. Né?
que é egresso lá da governança corporativa. Exatamente. Das empresas ainda do segundo setor. Então, o que preza isso ou preconiza? Justamente você ter a transparência, justamente você ter o controle. Naquele caso, para as indústrias, para as empresas de modo geral, estamos falando dos seus acionistas, ou do acionista, se for o caso. E também dos órgãos públicos, porque tudo é auditado, balanços, etc. Demonstração de resultados, tudo isso tem que ter. E aqui a mesma coisa, o G da governança ele tem que estar presente. E como você bem lembrou, existe inclusive uma certa corresponsabilidade das empresas, das organizações sociais, inclusive e da própria organização social com relação se ela contrata um prestador de serviço. Exatamente. E esse prestador de serviço porventura não recolhe impostos, ela é corresponsável. Isso é muito importante. Veja você onde chega, né? Luiz, é que já tivemos no nosso ambiente aqui tropical brasileiro muitas organizações escusas que foram montadas no seu dia a dia. Gente, não adianta mais. Existe hoje um fechamento dessa inteligência na prestação de contas. Os negócios estão cada vez mais fechados, auditados. Então não adianta mais tapar o sol com a peneira. Ou você faz a coisa de forma certinha, é por isso que a gente recomenda a solução da Intermais. Agora, falando de solução da Intermais, uma coisa muito importante. Tudo é muito bonito, mas organizações são pequenas, uma grande maioria, mais de 800 mil ONGs que existem no Brasil, ou OSCs, Organização da Sociedade Civil, você tem entidades pequenas. Isso é factível, é realizável, ou porque sempre quando se fala em inteligência de negócio, se fala em milhões? Me fala um pouquinho sobre o valor. Na casa, isso é bem factível. Novamente, a gente quando criou a solução, criamos a partir do zero, pensando no terceiro setor. Então não adianta criar soluções que sejam, como você falou, e existem algumas que são inviáveis, impraticáveis, milhões, né? Não é o caso, né? A gente está falando que não vai nem chegar a R$1.000, é muito menos do que isso, na verdade, o custo da mensalidade. São soluções... São mensalidades. São soluções... Por que são mensalidades? Essa questão é boa. Pensando no terceiro setor, e isso já chegou também lá para o segundo setor, a computação em nuvem, ela nos permite justamente evitar que as empresas e as organizações, sobretudo, tenham que fazer altos investimentos. Eu preciso de um computador servidor, que ele é mais parrudo do que o seu computador normal. Eu preciso de um banco de dados, eu preciso fazer backup, eu preciso de uma pessoa de TI. Então você não vai precisar de nada disso. Desculpa, isso é muito importante, porque hoje a gente está com o nosso contador, está trocando o servidor dele todinho, exatamente, está gastando uma fortuna, e se você tem todo um processo instalado em nuvem, isso evita, ou você com um equipamento muito simples, você pode ter acesso a tudo isso, né? Exatamente, então você passa a ter essa solução toda hospedada numa nuvem, né? Esse trabalho já foi feito, né? A construção da solução, ela está escalável dentro de uma nuvem segura, né? Específica com os dados de cada organização, né? Com toda a segurança que tem que ter a natureza dessa solução, e só você, da sua organização, vai poder enxergar os seus dados, né? Isso é muito relevante, é fundamental até. A partir daí você então tem uma série de custos que eles começam bem antes da pessoa fazer essa alocação. Então a maneira que se popularizou, vamos dizer assim, para que todas as organizações tenham, é fazer um contrato, que ele é anual, ou bianual, ou trianual, onde ele vai ter a sua mensalidade sendo cobrada, e ele vai ter acesso a toda essa facilidade. Então, a partir daí, ele passa a estar conforme a legislação, porque o grande problema também, às vezes, não se trata de má fé, não se trata de nada, se trata da pessoa não saber os padrões, porque esses padrões também estamos no Brasil, né? Os padrões são complexos. Complexos e mutáveis.
Todo dia muda. Nós estamos um país que tem 1 milhão aproximadamente de normas contábeis. Não é? 1 milhão de normas contábeis. Me disseram que a cada hora mudam 6 normas contábeis. Então você imagina, 24 vezes 6, você vê quanto multiplica por dia, quanto multiplica por mês. E aí quando muda a legislação, seja ela estadual, municipal ou federal, aí vem aquela enxurrada de mudanças, né? Exatamente. E agora com a reforma tributária, imagina. Reforma tributária, mudança de governo. Então cada governo que entra quer colocar, tem uma visão diferente. Então, isto tudo são coisas que, isso nos todos os níveis de governo, não é só federal. Sim. Federal, estadual, municipal. Então, é importante conhecer o quê? A forma correta de você fazer apresentar esses resultados, né? Fazer a prestação de contas do jeito que a sua prefeitura atende, do jeito que o governo do estado atende e, sobretudo, do jeito que a União atende. Então, é aí que entra também, porque às vezes a pessoa quer estar de boa vontade, está de boa fé, porém ela não tem os instrumentos. Então daqui a pouco ela está escrevendo no papel de pão o resultado dela. Tudo bem, se a prefeitura aceitar esse papel de pão. Se ela não aceitar. Então a gente vem para preencher essa lacuna, para que a pessoa não precise anotar os seus resultados, fazer as suas demonstrações no papel de pão, e ela não precisa fazer enormes investimentos para justamente ter acesso a uma solução que, sobretudo, vai garantir a ela eficiência na execução dessas tarefas, né? Vai permitir a colaboração de todo o time. Normalmente tem uma pessoa dedicada, no máximo 2, dependendo da organização, quando ela é muito grande, dedicada a essa parte de prestação de contas, né? Mas haverá esse trabalho conjunto, você vai ter monitoramento, você vai ter transparência, você vai ter controle, tudo isso não só para fins da demonstração de resultados, dos órgãos fiscalizadores dos governos, ou mesmo do seu doador, dos seus doadores, mas internamente. E como é que funciona com relação a treinamento para tudo isso? Há toda uma equipe destinada a suporte e treinamento. A ferramenta é muito fácil. Não é uma ferramenta complicadíssima. Não. A ferramenta é, novamente, excelente a sua questão. Todo mundo já faz isso, como eu disse, de alguma forma, né? Que seja no papel do pão. Sim. Então ele tem a solução, ela está com uma aparência amigável, ela é amigável, e ela está com uma aparência como se fosse um Excel. Então, se você já faz os seus lançamentos contábeis, se você já faz a sua relação de contas a pagar, de contas a receber, da sua demonstração de resultados, você já tem uma mínima ideia de como a pessoa que faz isso, ela já tem uma mínima ideia do que é. E a nossa solução, ela é exatamente a mesma aparência, só que ela está facilitada. Por quê? Porque os relatórios finais estão na maneira que precisam ser, e está dando este ganho para as organizações de tempo, porque está tudo automatizado, tudo está encadeado. Quem faz isso sem um bom sistema, sabe que ele precisa fazer, tem muito retrabalho. Se faz isso no Excel, há uma questão de segurança do Excel. O Excel é uma boa ferramenta, mas não é dedicado para isso, não é? Então você tem que você vai perder muito tempo, tá? O ganho de produtividade de quem trabalha com isto dentro das organizações é massivo, é fantástico. E aí as empresas, as organizações no caso, vão ter a possibilidade de ganhar tempo, de ter uma equipe mais bem estruturada e, sobretudo, fazer a sua prestação de contas dentro dos confortos. Porque, volto a dizer, às vezes ela tem a boa intenção, tem a boa fé, mas não está com a ferramenta tecnológica adequada. E voltamos ao início da nossa conversa. Toda organização é processos, é pessoas e é tecnologia. Então, do nosso ponto de vista, esse suporte necessário, tanto do ponto de vista da solução em si, quanto para esclarecimentos, está assegurado, está dentro dos valores que são pagos mensalmente. E é o que a gente estava falando, isso serve para todas as organizações do segundo setor, entidades, fundações, empresas que estão fazendo as suas respectivas doações, ou não, ou empresas que não estão fazendo as doações, mas estão fazendo os seus fluxos contábeis do dia a dia. É uma ferramenta facilitadora, uma ferramenta acessível. Vocês vão ver as imagens aí que nós vamos colocar no vídeo demonstrando, ela é totalmente acessível. Eu diria que ela é até intuitiva, né? Totalmente intuitiva, porque ela segue os mesmos passos que uma pessoa deveria fazer e faz
quer seja no Excel, quer seja no papel de pão. Quer seja no papel de pão, como eu brinquei. Papel de pão é a nossa época, tá? Porque a nossa época embrulhava a bengala. Vocês estão assistindo, alguém nem vai lembrar. A bengala italiana que você compra, antigamente não existia pãozinho, né? Não existia. Toda a gente só comia bengala, que era uma delícia no café da manhã. É uma briga para quem ficava com os bicos, né? É verdade. Era a briga dos bicos. A mesma coisa para quem fica com a coxa do frango assado, a bengala era para quem fica com os bicos. Mas agora o papel de pão. Se você faz todo esse seu fluxo de caixa já no papel de pão, ele diz que é um raciocínio absolutamente intuitivo, como vocês estão vendo aí na tela. É algo que alguém pode fazer de uma maneira confortável, na nuvem, sem exigir a instalação de grandes plataformas de equipamentos na sua empresa, na sua entidade terceiro setor. Ou seja, um produto ideal, acessível, com mensalidade que cabe exatamente na sua realidade. Exato, essa é a ideia. A ideia é facilitar a vida das organizações e das pessoas que a compõem para extrair esses resultados e fazer as demonstrações e das aplicações, né, do que foi feito com o dinheiro público e com o dinheiro privado. E para você, se você errar, não ter dor de cabeça, é até acabando o termo, parando no xilindró mesmo, tá? No caso de organizações do terceiro setor. Luiz, fala um pouquinho, quem quer entrar em contato com você, quem quer falar, qual o e-mail, o site da Intermind. Bom, intermind.com.br, intermindconsulting.com.br, perdão. O telefone é 9, eu vou deixar aqui o telefone direto a gente criou uma hotline específica para isso, 919860001. 919860001. Exato. E é um telefone dedicado para isso, e a gente vai colocar no final todos esses pontos de contato, e-mail, etc., da solução, que chama-se OSC System, né? É o nome dessa solução, voltada para essa gestão financeira e de demonstração de resultados, né? Fazer a prestação de contas das organizações do terceiro setor. Maravilhoso, falamos aqui. Luiz, mais alguma coisa para o nosso público? Por favor, nos contatem, nós teremos um enorme prazer em estar com vocês e de novo, para facilitar a vida de todos. Esse é o objetivo. Somos movidos por esse propósito. Maravilhoso. Falamos aqui com o Luiz. O Luiz é da Intermind Consulting, que apresentou essa ferramenta maravilhosa, não só para o segundo setor, primeiro setor também, né, Luiz? Primeiro setor é o governo, né? Sim. Sim, também. Todo mundo pode se beneficiar. Todo mundo pode se beneficiar, porque o primeiro setor vai ter a análise dos resultados e vai poder ter a comprovação de onde o dinheiro está sendo aplicado da melhor forma possível, da melhor forma coerente. Luiz Pereira, Intermind, falando conosco, mas nesse momento inclusão. Luiz, eu vou pedir para que você mande um beijão para o nosso público. E olha, até a próxima semana no Momento Inclusão com o professor Duda. E você já sabe, para acessar o Momento Inclusão, basta entrar no momentoinclusão.com.br ou institutohumanos.us.org.br. Semana que vem, mais um capítulo inédito do Momento Inclusão com o professor Duda. Tchau para vocês e boa semana!